A graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Eu estou aqui mais uma vez para trazer um resumo da nossa lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição hoje é a lição de número 5. Tá? Nós hoje vamos estudar a pia de bronze, lugar de purificação. Então é uma lição muito importante. Se olhando assim, parece que ela é uma lição muito comum, pode ser, mas que ela vai falar muito no nosso coração a respeito da vida de santidade que nós cristãos temos que viver, sendo que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente se esquece dessa parte importante que nós temos que ter o cuidado durante todos os dias, todos os momentos da nossa vida, é a nossa vida de santidade. Santidade no que falamos, santidade no que pensamos, santidade por onde andamos, o que fazemos, o que gostamos de ouvir. Então tudo isso influi na nossa santidade. E sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então é muito importante essa lição de hoje, a pia de bronze, lugar de purificação. O nosso textuário, ele diz: vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 13. A palavra é um meio potente de Deus para nos santificar. Nós temos que fazer a nossa parte também, né? Lendo ela, praticando. E a verdade prática diz: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através do seu sangue e da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Êxodo capítulo 30, versículo de 18 a 21, depois do capítulo 30 de Êxodo, versículo 30 e 32. E depois vamos para o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. E depois Efésios, capítulo 5, e versículo 26 a 27. Esses os versículos que nós vamos usar aqui. E também nós temos o objetivo geral dessa lição. Temos aqui os versículos específicos, né? Os objetivos específicos, mas temos também aqui o objetivo geral, que é conscientizar sobre a importância da pureza espiritual. Então, uma coisa muito importante que nós vamos ter que passar para os nossos alunos, né? Nessa lição. Bem, a pia de bronze, lugar de purificação, ok? Mas antes eu quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí em nosso canal é novo, né? E o YouTube, né, ele exige aí um número bem grande de inscritos, né? E o nosso ainda está começando, mas você está convidado a se inscrever em nosso canal, ok? Não se esqueça de se inscrever se você não se inscreveu. Se inscreveu, dá o seu like, compartilhe. Também você pode dar um clique ali no sininho para você receber sempre os nossos vídeos, que nós temos bastante vídeo aí, tá? Então, nós estamos contando com vocês também para ajudar aí a ranquear aí o nosso canal aí no YouTube, ok? A finalidade é uma só. É só pregar, ensinar a palavra de Deus, segundo o que está escrito. Bem, nós vamos lá. O objetivo, né, dessa lição, nós já sabemos que é conscientizar sobre a importância da nossa vida santa, no sentido espiritual, na nossa prática, né? É isso que nós vamos aprender agora. Na aula passada, o altar do holocausto, ele apontava para o Calvário. Não tem como você chegar na pia, né, sem antes passar pelo Calvário.
Sem a salvação, não tem como, né? Então o altar ali, ele apontava, né, para a obra do Calvário, para a nossa redenção, a nossa justificação, né, a nossa libertação da escravidão do pecado, a substituição de Jesus no nosso lugar. Então o altar ali simboliza todas essas coisas. Aí depois da gente estar salvo, agora vamos cuidar da nossa vida de santidade, né? Bem, a pia aponta para a doutrina da santificação. Lá o altar apontava para a nossa redenção. Isso aí é muito importante a gente saber fazer essa separação, né? Isso aí vai nos ajudar muito a entender as lições. E a doutrina da santificação na nossa vida, né? Na vida de quem foi redimido pelo sangue de Jesus. Então, antes de apresentar o sacrifício no lugar santo, os sacerdotes precisavam se lavar, ok? Isso mostra a necessidade de uma vida de pureza irrepreensível, né? Então, toda vez que os sacerdotes entravam no tabernáculo pela porta do pátio, quando eles entrassem ali, eles tinham que ir lá se lavar. Lavar o quê? As mãos e os pés. O que eu ando fazendo por aí? Por onde eu tenho andado? Então vamos lavar os pés e as mãos, né? Era isso que eles faziam, mostrando que a necessidade de uma vida de santidade. Era isso que simboliza. A Bíblia no Novo Testamento diz que nós somos limpos pela palavra, né? A água simbolizada, que simboliza a palavra. Bem, a pia de bronze, nós vamos ver aqui a importância da santidade. Se a pia de bronze existiu, era porque precisava daqueles que estavam fazendo a obra ter uma vida de santidade, ok? Ser santo é ser separado do pecado. Ser santo é se dedicar a Deus. Primeiramente, no sentido negativo, nós somos separados do pecado, isso é santidade. Mas só ser separado do pecado, para Deus não importa muito. Nós temos que se dedicar a Ele. Então, é dois aspectos muito importantes da santidade, da santificação. Ser separado do pecado, estou fora do pecado, mas também eu tenho que me dedicar a Deus. O que adianta eu ser santo, ser tirado do pecado, se eu não quero nada com Deus, se eu não quero fazer a obra dele? Então, separar do pecado e se dedicar a Deus, ok? Bem, a pia de bronze e a água, nós vamos ver aqui. Bem, a criação da pia, como a gente sempre deixa esse detalhe bem transparente, é que sempre foi Deus que ordenou que fizesse. Moisés não ordenou nada ali, ele só cumpria a ordem. E foi um servo fiel, cumpriu todas as ordens de Deus. Ele não inventou nada, ele não acrescentou nada e nem tirou. Ele fez tudo conforme foi mostrado a ele no monte. Então Deus ordenou a Moisés que fizesse aquela pia de bronze. Então a pia de bronze não foi uma invenção de Moisés, ok? Bem, o objetivo da pia é esse. Nós vamos enfatizar bem para gravar, né? Os alunos precisam gravar bem isso. Bem, os sacerdotes teriam que se lavar antes de entrar e sair do tabernáculo, certo? Lavar os pés, lavar as mãos, sendo aquele ofício de apresentar as ofertas. O pecador trazia a oferta e entregava aos sacerdotes. Então, aquele ato era um ato santo, eles estavam fazendo algo para Deus, entendeu? Então jamais eles poderiam, né, não se lavar antes e nem depois. Por quê? Porque isso demonstrava o quê? A fé de que eles eram pecadores e que Deus é santo. Então todas as vezes que aqueles homens iam fazer qualquer obra para Deus ali, oferecer as ofertas, e eles iam se lavar, eles estavam entendendo o seguinte: eu sou um pecador. Segundo, Deus é santo. Então eu tenho que me santificar. Eu não posso fazer a obra de Deus na imundície. Certo? Então é essa mentalidade que os sacerdotes tinham. Eles não estavam lavando a mão ali de bobeira, sem saber por quê. Não, estavam lavando a mão porque eles eram pecadores e Deus é santo. E eles estavam fazendo a obra de Deus.
Eles foram escolhidos por Deus, foram separados por Deus. Então ele tinha que ter essa mentalidade, certo? Ali eles estavam reconhecendo o quê? Quando estavam se lavando, eles estavam reconhecendo, né, que eles, para oferecer aquele sacrifício importantíssimo das ofertas queimadas ali, aquelas ofertas substitutas, eles tinham que reconhecer isso, entendeu? Reconhecer a justiça de Deus, reconhecer a misericórdia de Deus, mas também, acima de tudo, a santidade de Deus, certo? Então, oferecer sacrifício para Deus é prestar um culto santo a Deus. Quando você vai para a igreja, quando você vai lá para a casa de oração, junto com o povo de Deus, cultuar a Deus, você está prestando um culto a Deus. Então você tem que estar numa vida de santidade. Não adianta você prestar um culto a Deus lá na igreja, reunido com o povo em pecado, certo? Deus não recebe teu louvor, nem tua palavra, nem tua oração, nem nada. Ah, mas então o que eu faço? Se conserta, confessa o teu pecado a Deus, pede perdão a Deus, lava os pés e as mãos. Aí você vai cultuar a Deus de uma forma maravilhosa e Deus vai te visitar ainda de uma forma que você vai se alegrar na presença de Deus. E se você é pentecostal, tu vai até falar em línguas. Aleluia! Né? Mas tem que se acertar com ele, lavar os pés e as mãos. Tá? Bem, segunda parte aqui, segundo o número 2 aqui, da primeira parte, o sacerdote e a santidade. Os sacerdotes, se os sacerdotes entrassem lá e não se lavassem, o que ia acontecer com eles? Morreriam. Se eles entrassem ali e não se lavassem, eles simplesmente morreriam. Vocês lembram de Nabade e Abiú? Eles prestaram um fogo, acenderam um fogo muito estranho lá dentro do tabernáculo, morreram, Deus matou eles imediatamente. Então Deus foi bem claro, olha, se vocês não se lavarem, vão morrer. Porque a minha obra não pode ser feita por pessoas imundas. E todo ser humano é pecador. Não adianta, a gente peca no dia a dia, a gente erra, a gente entristece a Deus. Então nós temos que ter a nossa consciência de que nós somos pecadores. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas nós temos o nosso dia a dia, né? Que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Então nós precisamos entender isso. O sacerdote tem que ter uma vida de santidade. Bem, Deus não abria mão, certo? Porque Deus é santo, Ele não vai abrir mão dos seus ensinamentos. Talvez a gente, pelo amor, abra mão dos nossos ensinamentos, e erradamente, lógico. Mas Deus não faz isso não. Deus não passa a mão pela cabeça de ninguém. Se Ele fosse passar a mão por cima dos nossos pecados, Jesus não precisava morrer na cruz. Então você vê que Deus é tão rígido naquilo que Ele exige, que Jesus teve que morrer na cruz. Se Jesus não morre, já era para nós. Então nós temos que ter esse entendimento. Deus não passa a mão por nada errado não. Está errado, tem que se acertar com ele. Se não se acertar, pede a bênção. Não lavou a mão não, sacerdote, nem os pés não, então vai morrer. Pronto, acabou. Não tem jeito, entendeu? Então Deus, Ele não abre mão dessa exigência de lavar antes de prestar o serviço. Deus não aceita nenhum serviço para Ele na imundície. Nós temos que gravar isso. Deus não aceita nada para Ele na imundícia. Certo? Nós temos que confessar o nosso pecado. E aí Deus nos perdoa, nos lava. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Precisamos se confessar para Deus, acertar os nossos ponteiros com as pessoas, para poder cultuar a Deus. Porque senão Deus não recebe. Deus não aceita nada na imundície. Santidade para a vida. Rito da lavagem para Deus era um pacto eterno. Os sacerdotes não têm, certo? Os sacerdotes não tem como, de jeito nenhum, certo? Um obreiro se dedicar à obra de Deus se não for de uma maneira que agrade a Ele. Então, os sacerdotes eram escolhidos, tinham que agradar a Deus, fazer as coisas direito, com sinceridade, com lealdade, com vida santa. Certo? Então, nenhum obreiro pode se dedicar à obra de Deus,
certo? Se não estiver agradando a Ele na sua vida de santidade. Se não tiver vida de santidade, não adianta. O que eu estou fazendo é muito bonito, mas é imundo. Deus não está olhando se o que eu faço, o que eu falo é bonito ou feio. Deus está olhando o seguinte: está fazendo isso com sinceridade, é santo, então está certo, entendeu? Então, Deus, Ele não, se não viver uma vida santa, separada, única, exclusivamente para Deus, não adianta. Quer fazer a obra de Deus? Amém. Mas tenha a vida aonde? No altar. Professores, vamos passar isso para os nossos alunos. A vida de santidade. Isso aí está caindo muito em descrédito. Sabia? A vida de santidade não tem sido levada a sério. Não adianta contar outra história, não é verdade. Nós temos que bater muito nessa tecla. A imundície está invadindo o coração de muita gente e as pessoas continuam fazendo a obra de Deus. Não se acerta, não se conserta. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso aí contamina a vida das pessoas. Nós não podemos fazer discípulos contaminados. Nós temos que fazer discípulos santos. Sede santo, disse o Senhor, porque eu sou santo. Eu não disse que essa lição vai falar no profundo. Essa piazinha simples, ela tem um significado muito profundo no dia a dia das pessoas que fazem a obra de Deus. Bem, segunda parte, pia de bronze é o lugar da limpeza e pureza, né? Pia de bronze, né, ou cobre, entre o altar e o holocausto que ela ficava entre o holocausto, atrás do altar, certo? E antes de entrar ali no tabernáculo, certo? Tudo ali era o tabernáculo, mas tinha um lugar santo e um lugar santíssimo, ok? Nós vamos estudar detalhe por isso aí mais para frente. Bem, a pia significa lugar de lavar. Pia já sabe, né? Quem lava a louça sabe o que é uma pia, né? A bacia era redonda. Em todas as imagens que você vê aí, sempre a pia parece redonda. E os judeus, eles comprovam isso realmente, que a pia era redonda mesmo, certo? Então, ao entrar no tabernáculo, o sacerdote, para ministrar, ele se lavava, certo? Na pia, com água limpíssima, certo? A pia tinha que ter água limpa, não podia ser água suja. Se fosse água suja, eles morreriam, certo? Então, Deus deixava bem claro, tinha que ser água limpíssima, se quisesse, né? Porque senão morre. Então, isso simboliza o quê? A obra de Cristo na cruz do Calvário, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aqui nós vemos vários símbolos que falam da limpeza. Primeiro vem o sangue de Jesus, né? É a santificação eterna, posicional. O sangue de Jesus é uma santificação posicional, ou seja, nós mudamos a nossa posição de imundo para santo. Estamos no mundo, vivendo debaixo do jugo satânico, no pecado, então nós estamos imundos diante de Deus no sentido espiritual. Mas quando nós aceitamos a Jesus de verdade, nos convertemos, nascemos de novo, o sangue de Jesus nos santifica. A santificação posicional muda a nossa posição diante de Deus, de imundo para santo. Agora, só que essa santidade vai ter que crescer. Nós vamos ver aqui mais na frente. Certo? Vai ficar na infância da santidade a vida toda. Certo? Isso aí não tem cabimento. Agora, o crente tem que crescer. Ele tem que deixar os rudimentos para trás e crescer. Entendeu? Crescer em santidade. Isso aí nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, a segunda parte aqui é a lavagem na bacia de bronze, né? Bronze polido. A Bíblia chama o espelho das mulheres, porque com certeza esse material que foi usado para fazer essa bacia era o mesmo material que as mulheres usavam para fazer os seus espelhos. Todos cooperavam, né? Da maneira que tinham condições. Então, a nossa limpeza, nós fomos lavados de uma vez por toda pelo sangue de Jesus. Então, não somos mais imundos. Mas só que no dia a dia, a gente pega uma poeirinha ali, né? Você já viu, tu engraxa teu sapato, deixa ele belezinha, bonitinho. Aí tu vai dar uma volta, quando tu volta, ele está empoeirado, né?
Você, quando sair da próxima vez, você vai ter que passar um pano, uma escova, limpar ele. Já está engraxado, limpinho, né? Mas só que ele está cheio de poeira, você tem que tirar a poeira. Então são as sujeiras que a gente pega no dia a dia. Então nós já fomos santificados pelo sangue de Jesus. Mas nós precisamos da palavra. A palavra é um espelho. Você já notou que quando você olha no espelho, tu sabe como é que está a tua cara? Eu estou me olhando minha cara aqui no vídeo, eu estou vendo como é que ela está. Então a palavra é a mesma coisa. Quando você olha para a palavra, quando você lê a palavra, você observa que a palavra, ela mostra como é que está a tua cara espiritual. A tua cara espiritual, como é que está. Digamos que, eu vou falar aqui em tese, tá? Vou falar em tese. Digamos que você viva na mentira, fazendo a obra de Deus na mentira. Aí daqui a pouco você abre a Bíblia e vê lá escrito em Apocalipse: os mentirosos não entrarão no reino do céu, nem aquele que ama e pratica a mentira. Poxa, a palavra revelou como é que está a tua cara. Aí cabe a você querer mudar essa situação. Mas a palavra já falou, você não tem mais desculpa. Se você um dia morrer nesse pecado e comparecer diante de Deus, Jesus falou, ó, eu não vou julgar ninguém, já tem a palavra que eu estou dizendo que julga. Então a palavra vai te julgar no dia do juízo. Então a palavra é como um espelho, ela me mostra a minha situação. Agora, se eu quiser mudar, eu mudo. Se eu não quiser, eu continuo no eu. Mas ela já me revelou como é que eu estou. Depende de mim agora, porque Deus já fez a parte dele. Já está escrito, entendeu? Então é o cuidado que nós temos que ter, entendeu? Então a palavra de Deus, ela faz parte da santificação progressiva. Eu já fui santificado pelo sangue de Jesus, eu já não sou aquela criancinha espiritual, eu tenho que crescer. Se eu não estou crescendo, eu estou anãozinho, alguma coisa está acontecendo na minha vida, certo? Eu tenho que comer uma comida que me sustente, faça eu crescer, apanhar maturidade, entendeu? Ainda tem crente ainda na igreja que tá, porque essa palavra foi para mim, não sei o que, fica reclamando, queria uma palavra mais light. Bem, crente que anda na igreja procurando uma palavra mais light, eu só tenho um conselho para ele: vai se converter. Porque enquanto você não se converter, tu vai viver nesse lenga-lenga de que eu não mereço isso, ele sabe da minha vida. Se converte, que aí não tem jeito, porque toda pessoa que ainda não se converteu, quando bota o dedo na ferida, ele dói, ele não quer. O pregador fala para todo mundo, ele está falando especificamente, né? A palavra de Deus é uma espada que rodeia toda a igreja na hora da pregação. Então nós temos que aceitar a palavra e se corrigir. Quando eu escuto um pregador que a palavra falou para mim, doeu, eu dou graças a Deus, que eu vou me consertar. Porque eu quero crescer espiritualmente, quero ser útil para Deus, vivendo uma vida santa. E eu preciso da palavra na minha vida, não importa. Não existe palavra dura. Existe coração duro que não quer aceitar a palavra de Deus. Certo? Eu vou botar até no meu Face essa palavra que eu falei aqui. Não existe palavra dura de Deus. Existe coração duros que não aceitam a palavra. Tá? Bem, a lavagem da bacia, né, a figura da água limpinha dentro da pia, refletindo a luz do sol, mostra a obra regeneradora do Espírito Santo, que nos torna completamente limpos da sujeira do pecado. Nunca poderão se esquecer que a presença de Deus só depois da lavagem. Tem que se lavar. Entendeu? Bem, a pia de bronze também, ela mostra o caráter do juízo. Por quê? Ela é depois do altar. Porque ali quando aquele animal estava morrendo ali, aquela oferta, ele estava sendo um substituto. Ele estava sofrendo o juízo do pecador. O animal não pecou. Quem pecou foi quem levou a oferta. Então o juízo de Deus não vai passar a mão por cima do pecado. Alguém tem que pagar pelo pecado. E aquele animal inocente estava pagando pelo pecado do camarada que levou ele. Então antes da pia tinha um juízo. Antes da santidade,
o nosso pecado tem que ser expiado, né? Então o que aconteceu? Aquilo ali simboliza quem? A pessoa de Jesus sofrendo juízo, sofrendo pelo nosso pecado lá na cruz. Entendeu? Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Jesus fez a apropriação dos nossos pecados, morrendo em nosso lugar. Toda a ira de Deus foi propiciar isso. Jesus recebeu toda a carga da ira de Deus lá na cruz, em nosso lugar. Entendeu? Então, nós não estamos debaixo mais da ira de Deus, porque a ira que ia cair sobre mim caiu por Jesus na cruz. Por quê? Porque eu aceitei o sacrifício dele. Então toda pessoa que aceita o sacrifício de Jesus, reconhece que Jesus era inocente, que ele morreu pelo pecado dele, e aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, o seu pecado é expiado, a ira de Deus não vem mais sobre ele. Entendeu? Bem, vamos agora para o final, né? Embora fomos perdoados, ainda temos que no dia a dia nos aproximar de Deus. E nesse dia a dia nós nos aproximamos de Deus lavando os pezinhos e as mãozinhas. O que a nossa mãozinha andou fazendo hoje? Por onde nossos pezinhos andou? Precisamos lavar eles. Dobra teu joelho, confessa teus pecados e vai dormir na paz de Deus. Em nome de Jesus, entendeu? Bem, é interessante aqui os dois aspectos, a última parte, terceiro, os dois aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Primeiro, a lavagem completa. Olha só, nós estamos falando aqui da pia. A pia para eles que já são sacerdotes, eles já foram consagrados ao sacerdócio, já estão ministrando, trabalhando, fazendo o seu trabalho. Mas antes deles serem sacerdotes, eles eram ministros levitas, eles eram os levitas. Então, desses levitas, né, da tribo de Levi, que foi chamada para trabalhar no tabernáculo, fazer a obra de Deus, desses levitas, Deus escolhia alguns para ser sacerdotes. Então, quando eles eram chamados para ser sacerdotes, na consagração deles, então eles tinham que lavar tudo, tomar um banho completo, da cabeça aos pés, lavar toda a roupa, para que assim eles pudessem ser ordenados ao ministério sacerdotal. Certo? Muito bem. Essa é a lavagem completa. Simboliza o que isso? Isso simboliza, sabe o que? A obra da regeneração. Nós aceitamos a Jesus, nascemos de novo. Aí nós recebemos o que? A lavagem completa. E depois, sim, no nosso dia a dia, como crente salvo, nós vamos lavar os pés e as mãos. Não precisa mais da lavagem completa. Nós já nascemos de novo. Certo? Ninguém vai ficar nascendo todo dia. A Bíblia é muito clara. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Acabou, querido. Agora você é um salvo. Mas no dia a dia, a gente se der as vaciladas, lava o pé e a mão. Não vai chegar na presença de Deus sem lavar os pés e as mãos, não. Ok? Então, essa lavagem completa era experimentada. Então, o que nós observamos aqui? A regeneração, certo? A regeneração completa quando tu aceita Jesus, a santificação. Agora, a santificação ela é progressiva. Eu disse no início, se você é salvo, aceitou Jesus, está crescendo na santidade. Há coisas que você fazia uns anos atrás, você achava que não era nada demais, mas hoje você sabe que você não pode fazer mais, você amadureceu, você entende melhor, você está crescendo em santidade. Aquilo que para você não era nada demais, para hoje já é, você já acha que aquilo não serve mais para você. Entendeu? Comigo acontece isso, tinha coisas antes que para mim era normal, mas hoje eu vejo que não era. Para Deus nunca foi, mas Ele me aturava, porque Ele sabia que eu não tinha chegado no nível que Ele queria ainda. E eu tenho muito que crescer. Quando Jesus vier buscar a nossa igreja, nossa porque somos dela, e de Jesus porque pertence a Ele, agora Ele é o dono da igreja,
quando Jesus vier buscar a sua igreja, aí sim nós vamos receber um corpo glorificado, a estatura de varão perfeito. Então, querido, que Deus te abençoe, tá? Eu espero que essa lição tenha valido para você. Ensina isso para os seus alunos, coloca em prática e Deus vai te abençoar muito. É uma lição muito profunda, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ok? E eu encerro essa lição dizendo: é o que alguns têm sido pecadores, mas uma vez sido lavado, certo? Uma vez sido santificado, justificado em nome do Senhor pelo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça dessa água para santificar, purificando a água com a palavra. Olha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Um abração.